bem-vindos ao nosso encontro semanal. Novamente estamos ao vivo, portanto vocês podem participar. A pauta de hoje é a expansão da consciência e realidades paralelas. Nós estamos recebendo Tom Miller e a Dana. Com o Tom, nós vamos conversar sobre o seu canal e o seu blog Verdade Mundial. E com a Dana sobre o canal dela, X Dana. Sejam bem-vindos, minha dupla. Obrigada. Vamos começar a falar sobre essa proposta de ter canais no YouTube. Como é que isso surgiu? O que tu mostras lá? Eu confesso que eu dei uma espiada, tá? Uhum. Mas, para quem não olhou, o que é que tu mostras lá no canal? Bom, boa noite, gente. Eu sou a Dana, tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre expansão da consciência. Agora a gente entra um pouco mais nessa questão de realidades paralelas, que muitas coisas têm aberto caminhos. Assim, para mim, eu comecei a perceber várias coisas que eu comecei a querer compartilhar, né, com todo mundo. Antigamente eu não fazia muito isso, tanto que eu falava sobre outros assuntos dos mais variados possíveis. Como eu me formei em cinema, eu tive outras experiências assim, que foram me dando outras oportunidades e me abrindo vários caminhos, e eu fui andando conforme, né? Quer dizer, para ti é mais fácil, né, Dana? Porque tu tens esse conhecimento adquirido no curso de cinema, só né? que o YouTube, ele mudou muito, né? Então, a gente passou por um período onde, por exemplo, eu achava que ia ter que ser de tal maneira e que só ia funcionar aquele tipo de conteúdo. E funcionou por uma época, e agora eu comecei a abrir mais esse meu lado interior e comecei a ver que algumas coisas assim que antes eu não conseguia enxergar muito bem e que agora estão fazendo muito mais sentido para mim. E eu percebo que as outras pessoas, elas também estão nessa vibe, sabe? Mais de conhecimento, autoconhecimento, empoderamento mais espiritual, sabe? Então, está sendo bem interessante isso. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso depois. Então, talento fotográfico reconhecidíssimo. O que é que te levou pro Verdade Mundial? O Verdade Mundial surgiu antes da fotografia ainda, né? Surgiu como blog e foi passando o tempo, foi ampliando o modo que as coisas foram se propagando na internet. Então eu vim morar aqui para Serra Gaúcha, né? E esqueci. De onde? Eu sou de Birubá, Rio Grande do Sul. Agora onde lá tem o mistério dos túneis alemães lá. Agora a gente vai voltar agora tem que voltar para dar uma investigada. E quando eu vim para cá, eu tinha largado um pouco de mão, até pela transição que estava acontecendo na internet, e eu fiquei na fotografia. E após aí, então, daí eu coloquei o Verdade Mundial oficialmente, como ele é hoje, né, só site. E em 2015 eu coloquei o canal no ar, que é o canal que está até hoje, e sigo mais focado nele hoje, a ufologia. Na ufologia, isso que eu ia te dizer. O teu foco é isso, apesar que no teu último vídeo, né, que eu costumo assistir teus vídeos, né, tu saíste um pouco dessa linha, né? Sim. Por quê? Porque o pessoal, eu acho que eles criam uma imagem, provavelmente da Dana também. Isso, uma imagem que a gente vive aquilo dia a dia, dependendo do que a gente fala. Eu falo da ufologia, é uma coisa que realmente eu carrego desde pequeno, é de família já o estudo. Mas quando a gente fala de conspiração, nova ordem mundial, as pessoas acham que a gente tá ali o dia inteiro pesquisando que nem o FBI, tá com um monte de recorte de jornal na parede e tal. Mas tudo é teoria da conspiração, tudo né? é teoria, o vento muda é alguma coisa dos Illuminati, mas não tem nada a ver com isso, né? Até porque senão a gente vai acabar chamando um tipo de energia muito negativa, né? Isso a gente não quer. Então a gente tenta explicar ao máximo isso. Eu acho que é o que a Dana faz no dela também, né? Pelos vídeos que eu tenho assistido. Desmistificar um pouco sobre isso. As pessoas são muito 880, então elas entram de cabeça e mergulham e viram aquilo. Tá, essa é uma pergunta que eu vou fazer para os dois. Vocês veem falta de equilíbrio no dia de hoje? Nossa. Depende até que sentidos, mas naquele sentido do 880 do Tom. Sim, com certeza. Eu acho que
as pessoas, até pra gente que trabalha assim no YouTube, as pessoas elas criam até uma imagem nossa, como se a gente fosse, né, aquela pessoa que tá achando que tá falando só a verdade e ela acredita nisso como se fosse a verdade absoluta, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo, assim. Eu sempre falo para as pessoas que nós somos seres humanos e a gente está em processo de expansão, assim como todos, né? E ninguém é melhor do que ninguém é mais especial, mais evoluído que ninguém, né? A gente está aqui para criar as nossas experiências e de todas as maneiras que existem. Até isso é uma das filosofias que eu posso entrar ali mais para frente. E cada qual a sua maneira, né? Então, por que esse tema? Ufologia. Estudo que eu venho desde que eu sou pequenininho, ouvindo do meu avô já, por eles terem presenciado um objeto voador não identificado em cima na cidade lá de Virubá. E, enfim, desde pequeno ouvindo essa história, até que chegou a minha vez, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu acho. E um objeto gigante pairou em cima da minha casa, quando eu estava indo pro colégio. Depois dali, mudou totalmente o conceito. Até então era só a história que o meu avô contava. Sim. Né? Não desacreditava nele, porque sempre foi muito apegado ao meu avô, então o que ele falava tinha, né, aquela importância. Mas lá no fundinho eu sempre tinha aquela coisa, crer para ver. E aí tu foste aprofundando o estudo nessa área. Isso. E daí depois eu descobri que a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, já tinha um histórico de observações desde pequenininhos. E daí depois a gente estuda que isso acontece com as pessoas que acabam tendo esse contato, já vem de uma linhagem de pai, vô, bisavô, enfim. Dana, expansão da consciência e realidades paralelas. Apesar que o teu último vídeo, que eu também vi, ele tá um pouquinho a parte disso, na questão de que tu deste voz a mulheres, né? Eu achei isso muito interessante. Sim, não que os outros não sejam, né? Mas como tu disseste, cada um tem o seu foco, né? E eu prestei bastante atenção naquele último. Por que tu foste para esses dois temas? Bom, muitas coisas aconteceram na minha vida desde que, assim, eu estudei cerca de 14 anos em colégio de freira. Católico, apostólico, romano. Sim, exato. E, assim, digamos que eu sofri um certo tipo de perseguição lá dentro, porque eu nunca me encaixei com aquelas crenças. E eu sempre achei que tinha alguma coisa ali dentro, ali na Bíblia, especificamente, que tivesse codificado, sabe? Eu sempre achei que todas as mensagens de todas as religiões, elas quisessem dizer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo elas estão codificadas a ponto de que não é qualquer nível de consciência que possa interpretar aquilo. A gente tem que estar num nível mais elevado de consciência para lembrar. Porque, de acordo com muitas informações baseadas na geometria sagrada, por exemplo, tem um cara que fala mais cientificamente sobre isso, que é o Yuval Melquisedeque, que ele escreveu O Antigo Segredo da Flor da Vida. E ele fala muito sobre essa questão da geometria sagrada e que todas as respostas da criação estão dentro da gente, né? Estão dentro, mais especificamente, da nossa glândula pineal, que ela fica no centro do cérebro. E essa glândula, conforme a gente foi diminuindo o uso dela, conforme o passar dos anos, a gente foi atrofiando ela e ela não foi mais sendo utilizada. Quer dizer, nós não atingimos mais a nossa capacidade plena de entendimento. Exatamente. E aí entra toda aquela questão de Atlântida, que foi um tempo onde as pessoas elas eram mais elevadas. E é um tema que eu vou entrar ainda no meu canal, que tem muita coisa ainda para ver. Eu ainda estou estudando as obras do Drunvalo também. E eu acho que ele é uma pessoa muito mais próxima da ciência. Eu já trilhei muitos caminhos da espiritualidade, sabe? Inclusive já levei como verdade algumas coisas, não de nova ordem mundial, assim, mas eu acredito que como existem, de acordo com um extraterrestre que ele está em contato com a nossa civilização há mais de 30 anos através de um médium, que é o Bashar, ele é de uma civilização que se chama Essassani, ou Sassani. O Bashar, ele explica muitas coisas pra gente, inclusive sobre as realidades paralelas. E ele fala que todas as realidades elas estão sobrepostas e elas interagem, elas coexistem simultaneamente. Então, todas as nossas vidas passadas estão acontecendo agora, no mesmo momento. Com a mesma pessoa?
Aí entra a questão de que nós temos o nosso eu superior, que ele se divide e se fragmenta, assim como a questão de Deus, né? Para mim, Deus nunca foi uma coisa separada da gente, sempre foi uma derivação, uma extensão nossa, como se nós fôssemos vários fractais de consciência, experimentando tudo que existe em várias realidades, em várias densidades, para obter o máximo de experiência possível e se enxergar de outros pontos de vista, de todos os pontos de vista, né? Por isso que todos os pontos de vista, eles são, de certa forma, válidos, né? Então, eu comecei a entrar mais nessa filosofia do Bashar e comecei a entender mais sobre geometria sagrada, e agora eu vejo, assim, é o que faz sentido para mim no momento. E eu tenho compartilhado muito isso lá no meu canal também, depois que eu mudei, porque antes eu enxergava as coisas muito com uma linha reta. Aí, quando eu comecei a perceber que o tempo ele não se configura exatamente assim, a nossa consciência que criou essa ideia de que o tempo se configura dessa forma, que a gente entende o tempo como sendo linear e uma coisa que acontece depois da outra coisa. Porque se a gente for analisar pela mecânica quântica, isso não confere assim para o universo, é só para nossa consciência. Isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Sem que nós tenhamos consciência disso. Exatamente. Então, em algum lugar congelado no universo está as nossas vidas passadas, acontecendo simultaneamente. Que nem no filme Interestelar, né? Que ele chega um momento que eles entram ali no buraco negro, aí tem toda aquela parte da ficção, mas ele consegue acessar todas as partes do passado dele, com a filha dele, e ele ficava batendo, no caso, para tentar falar com ela de novo e mudar aquilo que estava acontecendo, batendo atrás da estante dos livros dela, e ela via aquilo mexendo e ela achava que era, meu Deus, o que é isso, sabe? E era o pai dela acessando uma outra realidade paralela conscientemente, né? Então, eu acredito que dessa forma, assim, que todas as realidades paralelas, elas estão interligadas e que nós também mudamos bilhões de vezes por segundo de realidade de acordo com a nossa frequência, de acordo com aquilo que a gente põe para fora, de acordo com aquilo que a gente emana. Quer dizer, dependendo da energia que tu tem, que tu tá sentindo ou demonstrando, tu muda da realidade. A Dana falou em observação de extraterrestres, Tom. Tu concorda? Confirma? Sim. Eles vieram? Vão voltar? Com certeza estão em contato conosco direto. Tem a ufologia científica, tem vários processos dentro da ufologia. Tem as pessoas que estão muito engessadas e bloqueadas num tipo de ufologia, que seria aquela científica. É o ET, aquele palpável, aquela coisa, tem que estar ali, né? Uhum. Mas vai muito além, muito além. Os relatos são diversos dentro da própria Força Aérea. Não são aqueles relatos científicos do ET vestindo aquela roupona, é algum tipo de luz, algum tipo de telepatia que conversa com a pessoa. Então já é uma tecnologia, anos-luz na nossa frente. Então eles já estão numa evolução de comunicação conosco que não dá para medir. Que nós não compreendemos ainda, ou que a maioria das pessoas não compreende. Dana, aquela sensação de, eu já vivi isso... Eu já encontrei essa pessoa. Déjà vu. Eu já estive nesse lugar. Sim, tem tudo a ver. Isso tem a ver com aquilo que tu estás falando. Tem tudo a ver. Eu acho que muitas pessoas também começam a se alinhar muito nesse momento que a gente está passando por uma transição planetária em múltiplas realidades paralelas, como as terras existem em bilhões e infinitas formas. E em bilhões delas está acontecendo essa transição planetária, que nada mais é do que uma transição do esquecimento, né, que a nossa consciência quis experienciar o esquecimento para a lembrança. Então, a gente está experienciando essa forma de se conectar com a gente mesmo e entender, porque o universo, nós somos um ser apenas. Todos somos um grande ser experienciando tudo que existe de várias formas diferentes. Então, não tem diferença entre essa mesa, entre eu e você, o Tom, essa cadeira, não tem separação. A gente cria a experiência física de que existe uma separação, porque a gente está na matéria e faz parte. E aonde nós estaríamos quando não estamos na matéria? Na nossa consciência. A consciência é a única coisa que existe. Se a gente silenciar a nossa mente agora e ficar em silêncio, sem pensar em nada, a única coisa que a gente vai estar... a única coisa que vai estar funcionando, a única coisa que vai ser verdade é a nossa consciência. Tu consegue atingir esse estágio de consciência?
Eu já tentei a meditação, enfim, já tive várias experiências, mas eu acho que nesse nível ainda não. Mas acredito claramente que dá para os monges, todo mundo que já está lá em cima já tem essa experiência e estão aí para provar isso, né? Bom, eu, apesar de algumas sensações de já ter visto, déjà vu, já estive aqui, né? Eu tô na linha do Tom. Mas no próximo bloco nós vamos perguntar para a Dana como chegar a este nível de consciência. É só um pouquinho. Tá na hora de pedir comida de verdade pelo aplicativo da Delivery Much. É tão fácil e rápido de usar que todo mundo tá pedindo comida por aqui. No app você tem várias maneiras de escolher o restaurante. O mais próximo de você, o mais bem avaliado, os estilos de cozinha, os que entregam em menor tempo, ou simplesmente consultando a lista completa dos restaurantes credenciados da sua cidade. Na hora de pagar, você tem várias opções. Pronto, viu como é fácil? Agora é só aproveitar a sua comida de verdade. Bom apetite! Baixe e faça seu pedido com a Delivery Much. Comida de verdade da sua cidade. Estamos de volta e agradecemos os nossos apoiadores, a Prime Linguage, o Delivery Much, o Jornal Correio Livre e a Fração Odontologia. Estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Dana, nós fechamos o primeiro bloco falando em como atingir essa consciência de quem realmente somos ou do que realmente somos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, assim, antes de qualquer filosofia assim, que a gente queira fazer, eu acho que o mais importante é a gente se alinhar, tentar se alinhar com aquilo que é o nosso maior entusiasmo, nossa excitação, sabe? Porque eu acho que essas coisas, elas desenvolvem, segundo o Bashar também, que ele explica, porque como na civilização dele, os seres, eles são muito entusiásticos, eles colocam para fora aquilo que eles têm, a empolgação e o excitamento de fazer na hora, sabe? E é aquilo que o universo vai se reorganizar para te devolver aquilo que você está emanando. Quer dizer, tu recebe aquilo que tu estás dando. Sim, sabe a lei da atração? Sim. Tá, a lei da atração, ela é uma coisa que, assim, ela não é exatamente como talvez as pessoas entendem, que é uma coisa que está lá longe, assim como eles colocam a questão de Deus, né? Deus está lá longe nos julgando ou fazendo isso ou aquilo, né? Ele não é uma coisa que está longe da gente. A lei da atração, ela é um potencial que a gente tem de mudar a nossa realidade a todo momento. Então, essa questão das realidades paralelas, elas existem todas. Se a pessoa ela quer uma vida onde ela tem uma vida digna, ela trabalha, ela é feliz, ela tem uma vida amorosa legal, ela já existe essa realidade. Então não precisa dizer, eu preciso usar a lei da atração para alcançar aquilo, porque está longe de mim. Na verdade já está, todas as realidades existem já. Vamos trazer isso para a vida prática, né? Digamos que o Tom está numa situação não muito agradável. Sim. Né? Mas que, por algum motivo, ele precisa ficar nesta situação. Sim. O que ele faz para mudar isso? Eu acho que, em primeiro lugar... Que não é sair correndo, tá? Não pode sair correndo. Eu acho que a gente tem que encarar, em primeiro lugar, os problemas como se eles... Não como se eles fossem problemas, mas como aprendizados. Todas as situações que a gente passa são... Às vezes, a gente não pode nem mudar, assim... Poder pode, mas... A nível superior, a gente escolheu passar por isso. Então, às vezes me perguntam assim, Dana, mas se eu quiser me transportar para uma realidade paralela onde o meu pai não morreu, o que eu faço?
Claro, existe uma forma de sintonizar a sua frequência onde você acessa? É possível, eu não sei, porque eu não consigo fazer isso. Isso é espiritismo, Dana? Não. Não, o espiritismo aí ele é mais ligado a uma doutrina, né? Não, a expansão da consciência, ela não tem nada a ver com nenhuma... Do contato, Sim. No caso desse exemplo do pai que já foi. Não, mas aí é outra coisa, né? Porque quando você está trocando a sua frequência, você está acessando outras realidades possíveis, porque a nossa realidade física é uma criação da consciência superior. Não existe... a gente tem uma ideia de que o que está no físico é só o que tem aqui e o cérebro que cria a consciência, só que é o contrário, né? A consciência que cria o mundo físico, né? Nessa minha experiência, assim, no meu ponto de vista. E então, às vezes, eu acredito que a nível superior você escolheu passar por certas coisas que você vai ter que enfrentar, querendo ou não, sabe? Então, para se tornar diferente? Exatamente, para se reinventar. Às vezes não é porque o seu eu superior diz, não, mas o seu eu superior é sádico, porque ele quer me colocar numa situação horrível, porque ele, sabe, ele quer experienciar, ele é masoquista. Não é nesse sentido. Eu acho que a gente quer experienciar a limitação para voltar para a lembrança, né? Então a gente quer entender as coisas na realidade física para conseguir se enxergar de outras formas. Porque já que nós somos o único ser que existe, a gente está se expressando de infinitas formas que existem, né? E a gente pode fazer isso da melhor forma possível, da forma mais positiva possível. Né? A limitação não necessariamente ela implica em, como que eu posso dizer, ser uma realidade negativa para ti. Você pode criar a realidade que você quer. Quer dizer, mas tem que, tu pode tirar um proveito da situação, por pior que ela seja. Sim. Tem como fazer isso, né? Claro, às vezes a gente vai passar muito tempo em um período de sofrimento, mas sempre vai ser por um aprendizado maior, né? Então, algum momento da tua vida, tu tiveste algum contratempo surgido dessa tua convicção dos estudos que tu transmites na verdade mundial? Já me questionei várias vezes sobre algumas coisas. Que nem a dona comentou. Há um ano atrás eu pensava alguma coisa, agora hoje aquilo que eu pensava já não é mais tudo aquilo. E muita coisa muda, enfim, como a ufologia trabalha muito com, ainda hoje, precisa ter a prova palpável, né? Então tudo é mais lento, é mais demorado, mesmo que tu já saiba lá na frente o que está acontecendo, da forma mais energética possível, tu precisa ter as provas para mostrar para o pessoal quer ver, né? Então é diferente também. É que tem a questão também que é das densidades, né? A gente está acostumado a achar que todos os ETs eles vão estar em terceira dimensão e quarta que nem a nossa, né? A gente está passando por esse momento de que a gente é de terceira dimensão e parece que tudo que existe é só o que tem aqui. Mas os extraterrestres, por exemplo, o Bashar, ele não tem corpo físico, né? Ele pode até assumir alguma forma e tal, mas ele é de uma civilização de quinta dimensão, então ele tem uma frequência muito mais elevada, por isso que ele se comunica através de canalização, né? Com o Daryl Anka, que é o canalizador. E aquelas civilizações que, por exemplo, foram extremamente avançadas para a sua época e que desapareceram, infelizmente. Eu acho que cumpriram o seu ciclo. Comentário. Cumpriram o seu ciclo. Mas, e o que eles nos deixaram? O que é que a gente faz com isso? Depende se dizem para a gente poder interagir com eles. E principalmente para a gente poder compreender isso. Eu acho que isso é um bloqueio que acontece hoje. O bloqueio das pessoas não poderem entender aquilo lá. Quer dizer, eu não entendo, eu não aceito, eu não admito. E isso aí, a tecnologia está lá, as pirâmides, enfim, as civilizações antigas do Peru, o México, os egípcios, uma infinidade de estudos incríveis, a própria metafísica da saúde que veio lá do Egito, que a gente usa hoje. Isso, o máximo que a mídia puder bloquear, o máximo que a indústria farmacêutica puder bloquear do que eles descobriram, tudo querendo ou não, isso aí é um tipo de energia negativa, né? Que as pessoas poderiam estar acessando tudo isso, teriam tudo isso até hoje, mas que alguns serzinhos ali que estão controlando o sistema não querem. Quer dizer, quando alguém ganha com isso, é melhor que não
não surja e não seja vivenciado, né? É isso aí. Tipo, hoje programas que nem o History, que toca bastante nessa tecla, eles podem mostrar, mas eles precisam ter o lado da comédia junto também, para não deixar aquilo virar uma verdade, né? Porque se deixar virar verdade, os pessoal vão começar a se questionar muita coisa, né? Dentro da religião, da história, enfim. E aí pode até abrir um leque para algumas realidades onde pode dar ruim. Por exemplo, essa questão da nova ordem mundial, eu acho bem complicado, porque tem muita gente que vive isso, né, de uma maneira como se fosse a maior verdade absoluta e não tem escapatória, né? E se a gente ficar vibrando nisso, a gente vai acabar parando numa experiência de realidade onde isso vai acontecer. Quer dizer, nós tanto acreditamos naquilo que estamos vivendo, Exatamente. que essa vai ser a única realidade. Porque é o que o universo faz. Eu acredito que o universo ele só devolve pra gente o que a gente coloca pra ele, né? A gente libera nele. A gente tá jogando pra fora uma energia, a gente só vai receber de volta. Não é que ele quer nos punir, não é que ele quer castigar. Ele só vai entender que você quer mais daquilo. Se for boa energia... Se for boa, vai ser bom. É a mesma coisa com o negativo quanto o positivo. Ele vai devolver da mesma intensidade. Quer dizer, é a lei da ação e reação, né? Muitos chamam de karma, outros chamam de lei de ação e reação, outros dizem que não tem nome. É só simplesmente uma lei do universo que jogou energia, é isso que tu quer de volta, toma. É engraçado que cada sociedade tem um modo de expressar isso, mas no final é tudo a mesma coisa, né? Sim. E cada um se explica de uma maneira, mas no final é a mesma coisa. É verdade. E por que nesse contexto nós atraímos determinado tipo de pessoas? Eu já ouvi muito isso, claro, sou bem mais velha que vocês, Como né? assim? Já vivi mais tempo. Por que eu atraio determinado tipo de pessoas e é sempre aquele tipo de pessoa? Não estou dizendo nem que seja ruim e nem que seja bom, Dana. Mas, no contexto geral, pessoas com as mesmas características. Mas, muitas vezes isso pode ter sido uma escolha a nível superior, né? De se encontrar com certas pessoas. E muitas vezes até a gente acha que conhece a pessoa de outros lugares e de outras vivências e parece que é uma ligação cósmica, né? E outras pessoas que a gente encontra que vêm para nos ensinar coisas não muito boas. Então, tudo é uma questão de aprendizado, né? Isso que diferencia, por exemplo, eu olhar para o Matheus e simpatizar com ele na hora, criar uma empatia, mesmo que depois eu nunca mais vá vê-lo na vida. Até mesmo... Ou uma reação contrária encontrando uma outra pessoa. Exatamente. Às vezes dentro da família, né? Por que tu tem mais afinidade com um e o outro? Isso. Né? Tu fica naquela... Eu vejo muito por essa questão de geometria sagrada, sobre a subdivisão do eu superior, que existem as famílias de alma e são ramificações e ramificações. A gente sempre vai ter mais similaridade com algumas pessoas do que outras, né? Outras a gente vai repelir, outras a gente vai atrair mais. A Milena Dagnese Morassi perguntou: o mundo está passando de 3,4 dimensão para a quinta dimensão? Terceira e quarta dimensão Terceira para e quarta, dimensão. desculpa, isso. Eu acredito que sim, mas aí entra a questão de que realidade paralela nós estamos falando. De que realidade paralela nós estamos falando. Porque, na verdade, a gente muda de realidade milhões e milhões de vezes por segundo. Não parece sempre a mesma. Mas é de acordo com aquilo que a gente está botando para fora no momento. Só que as terras, elas são muito parecidas, muito similares. Quer dizer, o que eu estou vivendo aqui com vocês, e reciprocamente, óbvio, né? Poderá não estar em nenhuma dessas dimensões que a Milena citou? Pode ser. E onde nós estaríamos? Na consciência. O Fabiano Bianchi escreveu: a física quântica explica esse fenômeno da lei da atração, reação, enfim. Vale a pena dar uma olhada e lida em física quântica. Vocês... É verdade. O professor Hélio Couto explica bastante sobre isso também. Até recomendo quem está chegando agora também falar sobre o que eu estava comentando no começo, que é o Drunvalo Melquisedeque, que ele conhece muitos cientistas e pessoas da NASA, inclusive, que sabem muitas dessas coisas e explicam isso de uma forma mais científica, né? Então, é interessante. Nós estamos ao vivo, portanto, assim como a Milena e o Fabiano, vocês podem participar. Então, essa realidade, né, que tu estudas, que tu buscas, ela versus religião.
eu acho que elas andam juntas. Só é mal compreendida hoje na sociedade atual. Tanto a Bíblia, enfim, os livros sagrados, né, já citavam o contato com os deuses, né? Mas cada um interpreta de um jeito, né? As palavras, A né? Bíblia é pródiga em metáforas. Isso, né? ela é incrível. Ela demais. É um livro incrível. O que está na Bíblia, o que está fora da Bíblia, os apócrifos, são livros sensacionais, porque a gente coloca uma pomba branca, a gente coloca a carruagem de fogo. Só que se a gente tentar imaginar isso hoje, que é a realidade de hoje, a gente não consegue, né? Na época é o que eles imaginavam para poder descrever algo no céu diferente do que uma pomba, do que uma aquilo carruagem. que eles viam. Do que eles viam aquela nave, né? Então, na Bíblia, o Bhagavad Gita, as sociedades mais antigas dos maias, incas, enfim, todos eles descreveram em algum momento um contato com os deuses que desciam lá de cima, entravam em contato, muitas vezes passavam conhecimento, né? Que para nós a gente vê como tecnologia na época, né? Sim. E tudo isso é descrito de uma forma mais lúdica, e isso que fica mais interessante no estudo. Né? E é bem interessante essa parte que tem a ver com muito tem a ver com os Anunnaki, né? Que existem teorias de que eles modificaram o nosso DNA para criar o que hoje a gente conhece pelo ser humano. E tem o Bashar explica um pouquinho sobre isso, que na verdade os Anunnaki, eles criaram de certa forma a raça humana, e é por isso que eles continuaram vendo esses deuses que desciam do céu, né? Mas muita gente acha que eles são até mal intencionados e tudo, porque eles são de uma linhagem mais reptiliana, no caso. Então, existem muitas teorias que não gostam muito dos reptilianos, né? Mas e desculpa, o nosso cérebro reptiliano Nosso cérebro é reptiliano, né? Em essência, ele de certa forma. A gente tem, digamos assim, se a gente for analisar por esse ponto de vista, a gente tem um DNA de alienígena. Lá do início. Lá do início. E eles voltaram por essa responsabilidade, por isso que eles voltavam de tempo em tempo. Porque quando eles criam, não era a ideia criar uma nova raça, mas eles precisavam... Que seríamos nós. Que seríamos nós, né? Mas é uma discussão bem mais profunda, assim. Bem profunda, que vai por várias linhas. Bom, só um pouquinho e nós voltamos com a nossa muito interessante discussão. Tá na hora de pedir comida de verdade pelo aplicativo da Delivery Much. É tão fácil e rápido de usar que todo mundo tá pedindo comida por aqui. No app você tem várias maneiras de escolher o restaurante. O mais próximo de você, o mais bem avaliado, os estilos de cozinha, os que entregam em menor tempo, ou simplesmente consultando a lista completa dos restaurantes credenciados da sua cidade. Na hora de pagar, você tem várias opções. Pronto, viu como é fácil? Agora é só aproveitar a sua comida de verdade. Bom apetite! Baixe e faça seu pedido com a Delivery Much. Comida de verdade da sua cidade. Agradecendo aos nossos apoiadores, a Prime Linguist, o Delivery Merch, o Jornal Correio Livre e a Fração Odontologia. Voltamos com a Dana e o Tom e continuamos a nossa conversa. Nós estávamos falando no intervalo, né, de dar uma volta, de sair um pouco da nossa dimensão. Se isso te fosse possível de uma forma consciente, para onde é que tu irias? Eu ia dar uma boa viajada no espaço. Tá, tu ia observar se a Terra é plana ou Isso, redonda?
Ou não, né? Ou batia lá em cima e voltava. Eu não fiz essa pergunta ainda para você, se a Terra é plana ou essa vai ser a última. É a última pergunta. Eu tive um relato que foi um dos primeiros, quando eu devia estar começando a pesquisa ufológica, e um delegado da Polícia Civil, um delegado aposentado da Polícia Civil de Juí, ele fez muitos quilômetros para vir me contar a viagem que ele tinha feito para Marte. E aquilo me deixou assim, porque ninguém nunca tinha me falado um negócio nesse nível. E ele falou seriamente, uma pessoa que foi policial na cidade dele lá e contou aquilo. E daí eu comentei com ele, falei, mas não tem vida em Marte, né? E ele falou, não tem nesse plano. Aí tá. Não tem nessa realidade que vocês conhecem. Porque eu fiz a mesma pergunta quando eu fui levado para lá. Ele foi levado em um plano astral, né? Foi numa viagem astral. E quando ele chegou lá, tinha uma cidade totalmente evoluída, assim. E ele falou, isso aqui não é Marte. Ele falou, só isso os americanos não vão mostrar nas matérias deles da NASA. Vocês ouviram falar do Borisca, né? Sim, o menino. É emocionante essa história, que é um menino que ele veio de Marte. Ele fala desde criança que ele veio de Marte. Ele conta várias histórias. E ele fala, não só ele, mas outras pessoas também já falaram que tem coisa escondida dentro da esfinge no Egito. No livro do Drunvalo, ele fala sobre isso também. Tá, isso, Dana. Nós falamos muito em energia aqui, né? Por exemplo, o que algumas pessoas sentem nesses lugares? Não só no Egito, nós falamos dos Incas, dos Maias, dos Aztecas. Sim. Isso é uma transmutação do ambiente ou é da capacidade da pessoa? Depende. Eu acho que o local, ele pode ter meio que uma egrégora ali, né? Que a pessoa se conecta e ela sente certas coisas. Quando a gente fala sobre os maias, por exemplo, muita gente sente uma conexão, assim, muito forte. Os maias, eles entendiam muito sobre essa questão do tempo e eles entendiam um pouco melhor como organizar o calendário, né? O nosso calendário, que ele deveria ser dividido nas 13 luas, né? E tem até o calendário que é o Kim, né? Tem toda essa questão, bom, é muita coisa para aprofundar, mas existe sim essa questão das pessoas se conectarem mais e sentirem que tinham algo, eu tenho algo com o Egito, eu tenho algo com os Incas, eu tenho algo com os Aztecas, eu tenho algo com isso. E é algo que, assim, nos prova mais uma vez que a gente realmente já viveu em outros momentos, ou, na verdade, como tudo existe agora no mesmo momento, né? A gente não cria essa ideia muito de que existe as coisas simultâneas, né? A gente acha que existem vidas passadas. Elas existem, mas é na nossa realidade, né? A um nível superior a gente não... Quer dizer, eu posso conviver com o Matheus no ontem, contigo no hoje, com o Tom amanhã... E tudo é hoje ao mesmo tempo. E tudo é a mesma ligação entre nós. Só existe o hoje, o agora e esse momento. E é uma das leis do universo, segundo o Bashar também. Ele fala que tudo existe aqui e agora, não tem nada fora, é tudo aqui e agora. Né? Nós continuamos... O Fabiano Bianchi continua participando. Depois, tanto o Tom quanto a Dana podem dar uma olhada e trocar uma ideia com ele. A nossa querida Mona Lise também está participando e escreveu: obrigada por aceitarem o convite e estarem presentes no programa de hoje. Penso que muitas pessoas buscam, de certa forma, algumas explicações para entender melhor o mundo que vivemos. Diversas se baseiam na religião, outras na ciência e aí vem Dana e Tom que une os dois. Queria saber quando iniciou esta busca na vida de vocês. Antes da Dana e do Tom responderem à colocação da Mona, o Cider me deu uma cutucada que nós temos várias pessoas nos vendo no YouTube e comentando. Eu estou acompanhando em tempo real no Facebook, mas desde já agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube também. Depois, tanto a Dana quanto o Tom poderão dar uma conferida e responder as colocações. Agora, então, da Mona Lise. Quando iniciou esta busca, eu acho que o Tom já respondeu, né, Tom? De quando iniciou... Essa tua busca vem da infância, né? Sim, vem da infância. Já
da lembrança que eu tenho dos 7 anos de idade, ali quando pelo que eu lembro, foi na época do caso do ET de Varginha, que aquilo me chamou muita atenção, e foi ali que o meu avô contou sobre o disco voador lá em Birubá, e a partir daí... Tu acha que o teu avô falou nisso a partir daquilo que aconteceu em Varginha? Como a mídia estava repercutindo aquilo de uma forma constante, então aquilo acabou virando assunto geral, né? E o avô comentou, enfim, do disco voador de Birubá. E pra ti, Dan? E pra mim começou, assim, eu sempre tive essas dúvidas sobre essas questões espirituais, digamos assim, né? Hoje eu não digo muito espirituais porque às vezes me dá a impressão que espiritual parece que está muito fora de mim e eu sei que está tudo dentro e ao mesmo tempo está tudo acontecendo ao mesmo momento. E como é que tu classifica isso? O quê? Essa tua afirmação de que está tudo dentro. Porque nós somos consciência apenas, então não tem nada fora, né? Que eu acredito muito, eu nunca acreditei na verdade que Deus fosse uma coisa separada, entendeu? Então, por esse motivo, as minhas teorias foram se confirmando depois que eu conheci o Bashar ou outras pessoas também, que foram me mostrando e me confirmando isso. Que o fato de Deus não ser uma coisa separada, nada está fora. A gente sempre está... É como se o universo... Nós somos o universo, olhando para nós mesmos em diferentes pontos de vista. E se reconhecendo a partir disso, de maneiras diferentes, para experienciar tudo que existe. E dessa forma a gente consegue criar experiências e entender quem nós somos, né? Porque senão o universo seria só o universo e não se experienciaria. E não estaríamos aqui. A Andrea Marcolin também está nos vendo. E ela escreveu: amei, parabéns, um tema interessante. Acredito que sem termos consciência, saímos e entramos simultaneamente em múltiplas realidades paralelas durante o dia. Permitir confiar que você não pode ver, mas apenas sentir. Sejamos luz. Este é o segredo? Sentir? Eu acho que sim. Eu acho que... E eu acho que é uma coisa bem interessante que eu não falei também. Que seria interessante adicionar. Que a realidade física, a gente parece que ela é tão palpável, é tão real. E é muito... assim, muito provável que tudo isso seja apenas um sonho da nossa consciência, uma projeção da nossa consciência. Matheus, tu não tá aí. Tá, Dana. É aquilo... A maioria de nós não consegue atingir o estágio de poder discernir sobre isso? Consegue, todos conseguem. E como é que se faz isso? Liberando o sistema de crenças e deixando o fluxo. Porque o que nos difere, além dos os nossos pontos de vista, na verdade, eles criam crenças, né? E o sistema de crenças, ele vai definir a nossa realidade física. Então, é como se a gente tivesse... Todos viemos para cá da mesma forma, mas como consciência. Mas a gente vai acumulando e acoplando como se fosse um monte de camadas de crenças. Que é aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós vivemos. Uma crença que eu não posso fazer uma coisa, que eu não posso ir até tal lugar porque eu não vou conseguir fazer aquela atividade, ou que eu não sou capaz de fazer isso, ou, não, eu sou muito bom nisso, eu sei me expressar bem, eu faço muito bem isso, e assim por diante. Quer dizer, nós criamos nossas próprias limitações. Exato. E acredito muito que nossos pais também ajudam nisso. Nossos com filhos, certeza. E nós ajudamos a sociedade, nossos filhos. Isso aí. A sociedade em si, né? A sociedade, ela cria todas essas coisas doentias que a gente vê por aí, é tudo baseado em crenças e crenças e crenças se sobrepondo. E na tua concepção, por que nós fazemos isso? Quer dizer, agora eu estou nos incluindo, né? Sim, eu acho que isso já vem da família. Eu acredito muito Cultural. Que a família é algo da sociedade mesmo. Tipo, constelações familiares, quando elas são feitas, elas já explicam isso de uma forma bem clara, que o vô tratava o filho daquele jeito, isso vai sendo depositado lá no DNA. As histórias se repetem. Isso aí, e vai se Sim. repetindo. E se uma Faz hora sentido. tu não quebrar isso e não fizer diferente, isso vai continuar E vai como é que passando. se quebra isso, Tom? Mudando os padrões de comportamento e pensamento e crenças. Eu sempre faço uma análise quando eu lembro quando eu ia na igreja, quando eu era pequeno, ia com a família.
E a última coisa que eu pensava era no que estava acontecendo. Eu ficava pra lá e pra cá, e o meu avô ficava do meu lado. Esse mesmo vô aí que viu o disco voador. Quer dizer, e ele ficava fazendo porque eles queriam que tu fosse. Que eu fosse. Mas eu não estava pensando nisso. E eu olhava ao redor e eu via que muita gente não estava pensando nisso. Estavam pensando, no almoço de amanhã, em lavar a roupa. Nas contas para pagar. Isso, no que estava acontecendo ali. Porque era aquilo que a sociedade ensinou aqui. No domingo tem que ir à igreja. Porque é um sistema de crenças ali. Na verdade, é uma crença de medo. Isso. Né? As crenças, nem sempre a crença pode ser positiva ou negativa. A concepção do pecado tolhe a consciência e deixar que ela flore? Com certeza, porque a crença no pecado, porque a crença do pecado, ela é nada mais do que uma crença negativa de medo. Ela não funciona no universo, porque o universo, ele não pune ninguém por nada, ele só devolve a energia que você está emanando no momento. Nada mais do que isso, exatamente. Então, existem as crenças que elas são positivas, elas têm a tendência a expandir a pessoa. E já a negativa, ela vai fazer uma compressão, ela vai te fazer, ela vai se retroalimentar de uma maneira que você não vai conseguir sair dali desse ciclo. Então, parece que quanto mais crença negativa a gente tem, mais ela se alimenta e mais as coisas dão errado na nossa vida. Então, para quebrar esse ciclo, tem que quebrar a crença. E uma das coisas interessantes é o Theta Healing, né? Que é uma terapia de cura também que entra num estágio meditativo bem elevado, que tu entra numa frequência onde a pessoa consegue liberar aquela crença negativa e colocar uma positiva no lugar. Então, digamos que eu tenho uma crença que eu me sinto burra. Eu não consigo fazer isso porque os outros conseguem, porque eu sou burra. Então, você vai ficar alimentando esse sistema. Ele é um sistema que ele se completa por si mesmo. Ele fica o tempo inteiro girando ali num mecanismo que não tem fim. Até a pessoa ir lá e perceber que isso está ali e quebrar. E se ela não perceber, ela não vai conseguir fazer. Por isso muitas pessoas vivem mecanicamente achando que a vida é uma coisa sofrida, né? Então, é uma coisa ruim. E o Theta Healing é uma coisa interessante, né? É isso aí. Pra quebrar isso aí e colocar uma crença positiva no lugar, que vai te dar uma oportunidade de expandir. A Marluce Pérez da Rosa também está nos vendo e escreveu: parabéns, Dani, então, pela explanação desse assunto tão importante para todos nós. Expandindo a nossa consciência com clareza, conteúdo, unindo as leis universais, ciência e espiritualidade, pois todas andam juntas. Parabéns ao programa. Pessoas, infelizmente, o nosso tempo, né? Além do tempo ter passado rápido, ele é limitado, né? Ele não existe, na verdade. Eu acho que o Matheus vai desligar. Matheus, o tempo não existe. Fica aí. Vou ficar aqui para sempre agora. Dana, então, eu observo, ou quem sabe, o passar dos anos nos torna mais atentos, né? E que bom que é assim. Eu passei a prestar mais atenção em pessoas que, digamos, saem um pouco do que é determinado pela sociedade, né? Em vários momentos nós percebemos pessoas que deixam uma vida, digamos, normal para viver realmente com aquilo que lhe faz bem. Diríamos, Dana, que essas pessoas conseguiram alcançar um nível de consciência que os torna melhores e mais felizes na realidade deles? Com certeza. E o Bashar fala isso também. Eu tô só falando coisas do Bashar hoje, porque o Bashar é meu mestre supremo. Que é o princípio do nosso entusiasmo, da nossa empolgação, da nossa excitação. Quanto mais alinhado você tiver com isso, não dizer, agora eu acordei, eu tenho vontade de fazer isso e não isso. Então eu vou fazer aquilo que eu quero. Nem que seja por 15 minutos. Vai ser o tempo suficiente para desencadear outras coisas e o universo se encarregar de te trazer mais coisas que te empolgam e que te dão mais entusiasmo ainda. Quer dizer, quanto mais coisas boas tu fizeres para ti e para os outros, exatamente, mais coisas boas vão exatamente, vão a gente sempre tem que pensar em fazer coisas positivas. Tá me devendo. Então, a tua verdade mundial. A minha verdade é fazer o bem. Eu acho que fazendo o bem é isso aí, é a lei do retorno. Então, tu vai pender pro lado negativo,
o universo vai trazer coisa negativa e isso vai acabar num círculo e muitas vezes é difícil sair. Eu conheço várias pessoas do meu estudo, da ufologia, de onde eu venho, que acabaram sumindo do mapa, sabe? Elas acabaram entrando num espiral assustador por entrar nessa onda de nova ordem mundial e tudo mais. Medo. Isso aí. Então isso acaba gerando um buraco. O fundo do poço, o literal fundo do poço é isso aí. E com isso a gente tem que aprender com os outros, eu acho que essa é a realidade, né? Como não fazer. E eu acabei aprendendo dessa forma que tô acordando de manhã, já acordando com algo positivo para concretizar, o resto vem, e o resto é bom. Né? Somos isso, né? Recebemos o que damos. É isso aí. Dana, o teu conceito de felicidade? Eu acho que estar alinhado o máximo com aquilo que mais a gente ama fazer. Que isso desenrola, todo o resto se desenrola sozinho. Por muitos anos, inclusive, eu me fechei, assim, em alguns momentos e fiz coisas que eu não gostava muito de fazer, eu não falava muita coisa que eu não gostaria, tipo, eu gostava de fazer, mas não, era mais ou menos, sabe? Então, eu acho que não dá pra ter uma vida mais ou menos e fazer mais ou menos o que a gente gostaria de estar fazendo por inteiro, entende? Então, acho que todas as coisas, elas começam a dar certo pra gente quando a gente começa a se alinhar. Eu acho que esse alinhamento, ele é um alinhamento direto que a gente tem com o nosso eu superior, que sabe de tudo que é bom para nós, tudo que a gente veio fazer aqui, tudo que a gente veio transmutar e experienciar. Quer dizer, tudo é simples desde que a gente deixe acontecer, né? Exatamente. Foi um prazer tê-los aqui. O prazer foi nosso. Eu acho que... Acho não. Vocês serão convidados em outras oportunidades para nós falarmos mais sobre isso. Estaremos aqui. Foi um prazer tê-los conosco também. Este programa fica na página da Conecta, no Facebook e também no YouTube. Daqui a pouquinho tem o Atualizando com a UX. Até a próxima semana.